agora algumas linhas de força desta mensagem do Papa para o Dia da Paz, mas também da nota divulgada pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, cujo presidente, Pedro Vaz Pato, está aqui connosco. Boa tarde, obrigado Boa tarde. por estar uma vez mais entre nós. Na verdade, esta vossa nota surge na linha desta mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que fala do diálogo entre gerações, da educação, do trabalho, e na vossa nota também elencam aquilo que identificam como algumas fragilidades na nossa própria sociedade portuguesa, tendo em conta também o período em que estamos, há pouco tempo de um processo eleitoral. Sim, nós com esta nota, como fazemos habitualmente, procuramos colher da mensagem do Papa aquilo que nos parece mais relevante, mais oportuno para a nossa atualidade portuguesa. E em relação à questão da política, uma vez que estamos em período pré-eleitoral, o que se bem relevo nesta nota salientamos alguns aspectos, como o facto de o Papa apelar a que na política se procurem projetos que sejam compartilhados e sustentáveis, isto é, nós, na campanha eleitoral, é natural que venham em evidência as divergências, mas apesar disso não deixamos de apelar a que se procurem consenso, a que se procurem estes projetos compartilhados. Depois é importante que há uma expressão do Papa que diz que a política é uma forma iminente de serviço aos outros, de amar o outro, amar a sociedade, a amizade social, e nessa linha salienta o Papa que a política não se pode limitar a administrar o existente através de soluções fáceis, rápidas, através de remendos. Isto parece-nos que é uma chamada de atenção para que se vá ao fundo das questões, aquelas questões que não são de curto prazo. Uma maior preocupação com os interesses e as causas reais das pessoas e não tanto às vezes dos interesses dos partidos, não é? E dos seus calendários. E também não estarmos limitados por este horizonte imediato. Por exemplo, uma questão de que não se tem falado muito, que é a crise demográfica. É uma crise que se sentirá no futuro, cada vez mais, porque também cada vez mais se nota esta deficiência, esta carência de nascimentos, portanto, novas gerações, com o consequente envelhecimento da sociedade. O que não significa que os velhos e as pessoas idosas estejam a mais, é outro aspecto que nós queremos salientar, não é? O que falta é novas gerações. Na verdade, e este sim. aspecto é um daqueles que o Papa também se salienta na sua mensagem, como um dos fatores que contribui para construir uma paz duradoura, que é o diálogo entre gerações. Identificam na vossa nota um sublinhar muito centrado na questão dos jovens, não é? Da valorização ou da hipervalorização dos jovens na sociedade, obviamente que são cruciais, mas depois dão conta também de um certo desinvestimento naqueles que estão cá há mais tempo, os mais idosos, que são às vezes quase, que sentem-se quase como a mais e não produtivos numa sociedade que apenas promove a otimização de recursos e de lucros e de resultados. Há uma imagem que o Papa usa nesta nota e vem na linha das ideias que eu já tenho salientado noutras ocasiões, que é esta: uma árvore não cresce sem raízes. Para crescer e dar fruto, uma árvore tem de ter raízes. Portanto, estas raízes são aquele legado que nos pode ser, portanto, que nos é dado pelas gerações mais velhas. A história não começa agora e, portanto, temos todo um legado, todo um património que nos vem do passado e que nos é transmitido através das gerações futuras. Um legado de riquezas, de ensinamentos, de lições, que é importante preservar. Portanto, nesse aspecto, não podemos dizer que a presença dos idosos, mesmo quando já não produzem, e mesmo alguns também ainda produzem, há também pessoas idosas ativas nesse sentido, mas é sempre este um aspecto importante. E o diálogo nasce precisamente aí, entre esta riqueza que nos vem do passado, mas também que a história não começa agora, mas também não acaba agora, não é? E, portanto, há esta perspectiva de fazer frutificar este legado, desenvolvê-lo, enriquecê-lo, e daí, portanto, a importância do diálogo entre gerações. Nós não esquecemos o período que vivemos, este da pandemia, em que muitos sacrifícios foram feitos
precisamente para preservar a vida das gerações mais velhas, dos idosos, e ainda bem, quer dizer, é perfeitamente justificado que isso tenha sido feito. Portanto, também uma lição que podemos escolher é o que há aqui a melhorar no sentido da assistência a estas pessoas, o apoio que deve ser dado às pessoas que se dedicam ao cuidado dos idosos e às instituições que o fazem, e também contrariar esta ideia de que são um peso e que são inúteis, e, portanto, esta é uma lição que nós deveríamos aprender desta experiência que foi feita, que também é feita de aspectos positivos que nós gostamos de pôr em relevo, que foi precisamente daquelas pessoas que voluntariamente se prestaram a trabalhar neste sentido, até correndo riscos, precisamente para preservar esta riqueza que é a presença dos idosos na nossa sociedade. E para a construção de uma paz duradoura, a educação, que é também um dos pontos apresentados pelo Papa, é essencial. Na vossa nota também identificam a necessidade de se investir seriamente no processo educativo e que este não seja apenas uma exclusividade do Estado, não é? Sim, portanto, a mensagem do Papa centra-se nestes três instrumentos como fundamentais para a construção de uma paz duradoura: a diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho. Em relação à educação, nós salientamos precisamente que não deve ser vista como uma despesa, mas como um investimento, porque é fundamental para uma sociedade coesa, é um fator de liberdade, de responsabilidade, de desenvolvimento. E portanto, deve ser acessível a todos, não é? Portanto, deve dar a oportunidade a todos de se realizarem, e nas ofertas educativas salientamos que não deve ser um exclusivo do Estado, porque a liberdade de ensino deve ser respeitada, e há um enriquecimento no diálogo entre as várias culturas. Diz o Papa na sua mensagem: devem dialogar neste campo da educação a cultura popular, a cultura universitária, a cultura tecnológica, e nós acrescentamos aqui também, neste diálogo devem fazer parte não só o ensino público, que é importante, mas também outras formas de ensino que devem também elas ser acessíveis. Portanto, este é o aspecto que salientamos em relação a esta questão da educação. Também aqui o ponto do trabalho e da precariedade do trabalho, que identificam também na vossa nota, onde chegam, e cito, a referir até algumas artimanhas legais, não é? Que às vezes tornam e permanecem e fazem permanecer este trabalho dos jovens, particularmente, muito precário. Pois, não especificamos o que são estas artimanhas legais, mas penso que as pessoas compreenderão que muitas vezes esta precariedade do trabalho se faz através do recurso a meios legais, de uma forma que podemos dizer que é fraudulenta, no sentido de que estes meios, como por exemplo o trabalho independente, que muitas vezes não é verdadeiramente trabalho independente, portanto, e a precariedade também vem daí, ou o recurso a contratos a prazo quando a lei não são justificados. Mas precisamente a questão do trabalho é posta em relevo pelo Papa, precisamente porque o trabalho é inerente à nossa condição de pessoas, é uma forma de realização da dignidade da pessoa, e por isso deve ser algo acessível a todos aqueles que o possam fazer, não é? E, portanto, o Papa já tem salientado várias vezes que o ideal é que todas as pessoas possam contribuir com o seu trabalho para a vida da família, para a vida da sociedade, precisamente porque há esta ligação entre o trabalho e a realização pessoal. O trabalho é a expressão da pessoa, dos seus dotes, mas também uma forma dela colaborar com outros. Portanto, é esforço, é compromisso, trabalha-se sempre com alguém e para alguém, diz o Papa. E, portanto, não se resolvem as questões sociais atribuindo subsídios. Os subsídios podem ser necessários como forma provisória, ou também naquelas situações em que a pessoa já trabalhou ou não pode trabalhar, mas sempre que é possível, deve ser dada esta oportunidade. E aí o Papa também salienta a importância da responsabilidade social da empresa, que não deve ser uma forma de contribuir para a imagem da empresa, mas uma forma de permitir que elas sejam, a sua expressão, lugares de
de realização de lugares onde se cultiva a dignidade humana. E salienta aqui o Papa a importância do diálogo entre empresários e trabalhadores, no que devem ser, de certa forma, pioneiros ou um modelo os empresários e trabalhadores católicos, porque têm um ponto de referência comum, que é a doutrina social da Igreja. Não significa que estejam necessariamente de acordo em tudo, mas deveria ser uma forma também de... esta referência comum deveria ser uma forma de pôr em prática este diálogo, para que, de facto, se concretize a responsabilidade social da empresa e que haja esta harmonia entre a liberdade de iniciativa económica e a justiça social e esta possibilidade de tornar acessível o trabalho a todas as pessoas. É que continua a ser uma realidade esta situação de muita gente ter emprego estável, mas continuar pobre, não é? Sim, o trabalho deve ser justamente remunerado, portanto deve ser uma forma de permitir às pessoas superar a pobreza. Isso não se verifica, enfim, são os dados que são conhecidos em relação à realidade portuguesa, que isso não se verifica, quer dizer, não, a pobreza não deriva só do facto da pessoa não ter trabalho, tendo trabalho também, isso não é um fator que lhes permita superar a pobreza e, portanto, isso é um aspecto que nós denunciamos. E pronto, estamos nesta contagem já, digamos, decrescente para as eleições, mas aí também há, apesar de não estar explícito na nota, há a obrigação moral e cívica de cada um de expressar o seu voto também neste período. É uma forma de construir sociedade e de ser a sua cidadania. Não falamos nesta nota, mas ainda recentemente, sim, quando exato. foi das eleições locais, salientámos esse aspecto, quer dizer, a cidadania não se limita ao momento do voto, mas esse é um aspecto importante. Se, de facto, o Papa fala na política como uma forma iminente de serviço ao bem comum, de amor ao próximo, o voto também, quer dizer, uma das formas de exercer a política não é só, enfim, para os políticos, mas é também para os cidadãos, e uma forma de o fazer é através do voto, que depois também, como dizia há pouco, a cidadania não se limita a esse momento, porque há depois toda uma forma de contribuir através de críticas construtivas, através de propostas, mesmo para além do momento eleitoral. Mas este é um aspecto importante, o do voto é um aspecto importante de exercício desta cidadania. Muito bem, ficam as linhas de força desta nota também para a construção de uma paz duradoura. Muito obrigado pela sua presença Nada, hoje aqui connosco.